mal de quem se foi, não é isso, né? Nós abençoamos, vá com Deus, vá em paz, né? Tudo tem seu tempo, tem seu ciclo, né? Mas é bonito ver, né? O altar aqui, né? Repleto, né? De pessoas voluntárias aí a estar tocando, ministrando, abençoando nossas vidas. Nós agradecemos muito ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito, pelo que ainda há de fazer, amém? Amém. Então, mais uma vez a gente está aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus 25, onde a gente vai estar comentando um pouquinho sobre um texto muito conhecido. De vez em quando eu cito uma ou outra frase desse texto, né, mas hoje eu queria trazer esse texto por completo para a gente estar conversando um pouquinho, trocando uma ideia, e que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, no livro de Mateus 25, versículo 31 a 40. Pode estar abrindo sua Bíblia aí com calma. Você que não trouxe Bíblia, tem o retroprojetor aí para estar acompanhando, mas que a gente possa estar entendendo um pouquinho do que Jesus quer nos passar. Nosso tema anual é Crescendo no Cuidado, amém? Crescendo no cuidado. E o tema de hoje é Cuidando na Relação. Cuidando na relação. E o que seria a relação? Vou dar um exemplo mais simples aqui, né, que não tem como errar. Lembra da moto? A moto tem uma coroa, a bicicleta tem aquela estrela, não é isso? É a relação. A corrente passa por ali, vai pelo motor e toda a aerodinâmica da moto é feita através da relação, é uma troca, né? E na bicicleta também é simular, só que o motor somos nós, não é isso? O motor somos nós aí se exercitando, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, crescendo, né? Aqui é cuidando na relação. Então, no livro de Mateus 25, amém? Versículo 31 em diante, diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentarão no seu trono de glória nos céus. Todas as nações serão reunidas dentre ele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o reino de todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando estive sem roupas, vós vieste a me vestir. Estive enfermo e foste cuidar de mim. Estive preso e foste visitar-me. Então os justos dirão: Senhor, quando foi que encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e o vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente e fomos visitar-te? Então o rei esclarecerá a essas pessoas: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste a qualquer um destes meus irmãos, mesmo o mais pequeno deles, a mim mesmo o fizeste. Amém? Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, pedimos a Deus que o nosso coração venha a ser nesse momento um solo apto a receber a sua palavra, Senhor, a qual tende, Senhor Deus, a germinar, a crescer, a florescer e dar frutos em nome do Senhor Jesus. Pai, que nada venha roubar a nossa atenção, mas que possamos estar agora ligados, ó Deus, para entendermos o seu recado. Que o Senhor possa estar sendo para conosco hoje, todo sempre, assim te oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, quando a gente vem pensando aqui em relação nessa troca que a gente vem falando, é algo que tem que ser muito, 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 mas muito cuidadoso. Porque nunca pode haver, de fato, um interesse maior da nossa parte. De fato, nós já recebemos. De fato, se fazemos alguma coisa, é porque Ele nos permite fazer, porque Ele nos concede graça, favor, saúde, força e tudo quanto é recurso para fazermos qualquer coisa. Então, que a nossa relação ela nunca seja uma troca de favores. Costumo pensar no meio político. Por quê?
Um político, quando ele vai se candidatar, ele vai ter recurso do seu parlamento, vai ter recurso do partido, vai ter recurso, né, de pessoas com outros interesses também que vão estar patrocinando a sua campanha, e ali ele vai chamar um monte de gente para trabalhar. E esse monte de gente que está trabalhando ali está recebendo, estão sendo remunerados, não é isso que funciona? Pessoal que fica com bandeirinha, pessoal que fica distribuindo panfleto, etc., estão recebendo, não é isso? Mas sendo que tem alguns que trabalham ali por outros favores. Terminada a campanha, o pessoal que recebeu o que era de direito receber, o que fora combinado receber, eles, tchau. Mas eu queria uma vaguinha, o que eu te devia, eu já te paguei. Enquanto que as outras pessoas que trabalharam voluntariamente, entre aspas, porque ele tinha os outros interesses, né, aquele político deve um favor para ele. Então, ele vai ceder uma vaga, vai dar algum benefício e assim por diante. Ou seja, é uma troca. A nossa relação nunca pode ser dessa forma. Sabe por quê? Lá no Sermão do Monte, Jesus vem orientando. Quando você der esmola, quando você ajudar alguém, faz isso secreto. Não precisa saber a sua mão direita o que fez a esquerda. Não é isso? Eu não preciso estar em púlpito aqui, olha, eu fiz isso na casa de fulano e tal, bom, não sei o que lá, a pessoa estava precisando de cesta básica, eu fui lá e dei. Porque se eu fizer dessa forma, o meu galardão, Jesus já orientou que já foi pago, já foi entregue. Eu já fui ovacionado, já fui aplaudido. Então já foi pago. Não tem mais dívida nenhuma. Então lembramos do político. Quando ele remunera alguém, terminou a campanha, acabou, tchau, tchau, não te devo mais nada, o que eu devia eu paguei. Não é isso? É ou não é? É assim que funciona. E aos demais, ele tem algo, né, a estar saudando. E o nosso Deus faz da mesma forma, não que ele seja político. Até mesmo porque ele não precisa da gente para fazer absolutamente nada. Mas quando nós fazemos em secreto, quando nós abençoamos sem interesse, quando nós fazemos sem barganha alguma, ele faz questão de nos honrar, até mesmo em público. Porque nós fizemos por amor. A nossa mão direita não ficou sabendo o que fez a esquerda. E o nosso Deus, ele sempre nos honra com mais. Ele já deu e continua dando, mas o nosso coração tem que estar desprendido dessa coisa de barganha, dessa coisa de troca, dessa coisa de interesse, dessa coisa de querer ser aplaudido, de querer ser ovacionado em público. Tem que estar desprendido disso. E aqui, não é diferente, né? Falando desse cuidado com a nossa relação, nós precisamos ter um extremo cuidado com as nossas relações e entender que dependemos uns dos outros. Para chegarmos a essa terra, dependemos do outro, de um casal, não é isso? Que se amaram, se relacionaram, se casaram, e ali foi concebido o Leandro, foi concebida a Jaque, foi concebida a Leia, foi concebido o Nilton. Dependemos do outro para chegar a esse mundo. E assim que chegamos a esse mundo, nós precisamos do outro para cuidar da gente. Não é isso? Se não tiver quem cuide de nós, tem como sobreviver? De maneira alguma, nós não conseguimos. Somos 100% dependentes de alguém para estar cuidando, para dar banho, para alimentar, para ensinar, para orientar, para educar, não é isso? E quando vamos para a escola, o que a gente precisa? Do outro, para nos dar uma educação, nos dar a direção, não é isso? Fazer merenda, eu adorava essa parte, gente. Ali eu tinha interesse, né? Então, dependemos do outro. E quando a gente fica doente, a gente depende do outro. Alguém tem que ter feito medicina para poder cuidar da gente. Alguém tem que ter feito enfermagem para cuidar da gente. Alguém precisou investir tempo para que pudesse aprender uma profissão e essa profissão cuidar da gente. Dependemos do outro. Dependemos um do outro. Então, nós precisamos entender que nós precisamos abençoar a vida do outro. E quando a gente faz, como foi falado aqui no verso 35 em diante, quando a gente faz por qualquer um desses pequeninos, nós fazemos também a Jesus. Nós fazemos a Jesus. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso por Ti? Quando foi que te demos água? Quando foi que te demos comida? Quando que você esteve como estrangeiro, nós te acolhemos? Quando você fez a qualquer um desses. Quando você fez ao seu próximo. Hoje cedo aqui foi ministrado aqui pela pastora Roberta, né, sobre o bom samaritano.
E ali, né, falando da importância de um homem que parou, investiu seu tempo, investiu dinheiro para cuidar do outro que ele nunca viu na vida. Mas ele se dispôs a doar por amor. A Bíblia nem fala o nome dele, só diz que era samaritano. É claro que tem outras lições por trás disso, você que não veio na aula hoje perdeu, esteja na próxima, mas que a gente entenda a importância de cuidar do outro, porque nós dependemos uns dos outros. Sem a provisão do outro, a minha fica ineficiente. Eu não tenho de onde tirar meu sustento. Se não tiver quem fabrique painel solar, eu não fabrico. Só vendo e instalo. Então eu dependo do outro. Dependo do outro. Todas as profissões dependem uma das outras. Quantos aqui são agricultores? Romerito, levanta o braço aí, tá caminhando para isso. Não é isso? E se eles não produzirem, a gente come? Não. Dependemos um dos outros. Então a gente precisa aprender a viver bem com o outro, a investir na vida do outro, a valorizar o serviço do outro. Não é isso? Às vezes a gente quer desconto. Cara, abençoa a vida do teu irmão. Abençoa a vida do teu irmão. Invista na vida do outro. Faça por alguém, porque muito nosso Deus já fez por nós. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, esse carinho de cuidar do outro, sabendo que cuidando do outro, nós estamos cuidando do nosso próprio Deus, de Cristo. Porque Ele assegura que quando nós fazemos isso, a qualquer um dos irmãos, nós fazemos a Ele mesmo. Então, esse cuidado nós precisamos ter. Nós precisamos entender que precisamos uns dos outros, e precisamos valorizar o outro, precisamos cuidar do outro, porque a finalidade de Deus é que a gente tenha um bom relacionamento, e com isso Ele se preocupou desde o princípio. Quando Deus cria tudo e coloca o homem no Éden, Ele trata de uma coisa chamada relacionamento, por isso Ele vai todas as tardes lá encontrar, conversar, se relacionar. Olha o carinho, olha o cuidado. E o homem deixa isso se quebrar. Isso se perde. Mas Deus é tão misericordioso que periodicamente, de período em período, Ele coloca o Espírito Santo em alguém para abençoar a vida do outro. Elias, Eliseu, Moisés. Por tantas vezes, Deus vem se relacionando com o homem através de um homem, através de um sacerdote, através de um levita. E Deus vem se relacionando com o homem até mandar Jesus à terra. Até que o verbo se faz carne e habita entre nós, para abençoar a vida do outro. Para demonstrar o que é carinho, o que é cuidado, o que é amor, o que é poder, para preparar um caminho. E aí, discorrendo um pouquinho mais, Paulo diz que nosso amor não deve ser fingido. Nosso amor não pode ser fingido. A nossa amabilidade, ela tem que ser conhecida entre todos. O nosso amor fraternal, ele deve ser predominante. Isso é o quê? Relacionamento um com o outro. E a gente sabe que o outro é difícil, porque nós somos difíceis. Eu sou difícil. Não pense que eu sou uma pessoa fácil de se conviver, não. Às vezes eu estou em casa, gente. De vez em quando eu chego em casa, né, pela hora do almoço. Dificilmente eu almoço em casa, mas às vezes eu chego em casa pela hora do almoço, fica lá até umas 2, 3 da tarde. E eu digo, amor, vai trabalhar, vai, filho, vai trabalhar, vai. É difícil, gente. Em casa a gente vê coisas, a gente começa a comentar, e a mulher, amor, está na hora ainda não, vai trabalhar. É difícil conviver com o outro. Não pense que nós somos esse mar de favorecimento, não, porque nós não somos, não. A gente é difícil, somos seres humanos difíceis, e eu sou um deles, tá? Réu, confesso. Mas a gente precisa aprender a conviver. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada suave. Jesus orienta que até os nossos inimigos a gente deve amar, e que se ele tiver sede, nós temos que dar água. Se ele tiver fome, nós precisamos dar de comer. Temos que levar para dentro da nossa casa, para morar com a gente? Não, é claro que não se trata disso.
Mas eu não posso passar e a presença de ninguém me incomodar, porque eu preciso ter um bom relacionamento com todos. Eu não posso ter dificuldade de sentar no banco para congregar, para ter comunhão com alguém, não posso ter dificuldade. Eu preciso ter um coração liberal, um coração que perdoa, um coração que precisa pedir perdão, que entende que foi perdoado, que foi amado e que precisa fazer o mesmo com o outro. Eu preciso ter esse coração, essa sensibilidade. Jesus, esse verbo encarnado, que veio aqui para nos dar todas as lições necessárias de um bom relacionamento, de um bom convívio com o outro, no livro de João, no capítulo 4, versículo 6 em diante, ele vai dizer o seguinte: Tomé vai indagar, Senhor, mas como é que a gente vai conhecer o caminho? Como é que a gente vai saber por onde ir? Como é que a gente vai ter essa instrução? Sempre na dúvida, Tomé, né? E Filipe ainda vai ser um pouquinho pior ainda. E Jesus fala, cara, o Deus Trino começa a falar, olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, Filipe, sendo um pouquinho mais infeliz, levanta e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. Jesus começa a ministrar. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e você me diz, mostra-nos o Pai? Tem algo errado nisso aí. Será que os exemplos que eu dei não foram suficientes? Será que você viu e ouviu não foi suficiente? Será que os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, a multiplicação de pães não foi suficiente? Essas coisas eu opero não é por mim não, mas é pelo Deus que está em mim e eu estou nele. Então, quando você me vê, você vê o Pai. E como é que nessa altura do campeonato você vem me dizer, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês aqui há tanto tempo. Posso dar um exemplo um pouquinho mais pessoal? Vamos lá. Pastor Rubílio, um exemplo de paciência, né? Pastor calmo, tranquilo. Aí se levanta, de repente, um problema na cozinha lá e está a irmã Liane se descabelando. Passa, mas não pode isso, acabou o gás, não sei o que lá. Tá. Ela, pastor, como é que eu vou ter paciência? Ele vai falar, minha filha, estou 33 anos aqui com você, minha filha. E você não entendeu o que é paciência, o que é mansidão, o que é domínio próprio? Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo levantar para Filipe e para Tomé? Cara, eu estou com vocês há tanto tempo. Vocês têm visto, vocês são testemunhas oculares do que eu tenho feito, do que eu tenho realizado. E como é que você vai me dizer, mostra-me o Pai está aqui. Eu sou um com o Pai. Eu fico imaginando, né, um ar em Jesus de, poxa, estou cansado já, cara, não é possível. O que é preciso fazer? Não é possível que eles não entenderam nada. Não é possível que o que eu fiz aqui tenha sido em vão. É claro que Jesus não falou com essas palavras, ele não reagiu dessa forma, mas às vezes a gente se pega dessa forma, não é isso? Eu tenho um funcionário chamado Rafael, o funcionário mais antigo que a gente tem. Não entendia nada de energia solar e começou a trabalhar com a gente, foi aprendendo. Primeiro ele aprendeu a parte do telhado, né? Começou depois a tocar lá, Eduardo conhece bem, a parte do telhado. E ele me via montando os circuitos, quando ainda era da operação ainda, né? Montando os quadros elétricos, né? Montando os DPS, montando tudo. E ele olhava assim, rapaz, mas que doideira, que emaranhado de fio é esse? Não dá para entender nada. E depois ele começou a aprender a parte de baixo, começou a aprender a montar. E o menino ficou bom, o menino voa, tá? Só manda foto, ó, tá pronto o sistema aqui, só isso, pode pedir a vistoria, pode tocar o projeto, tá tudo ok. É fera, menino é fera. Mas sendo que o Rafael, gente, ele é bom para aprender, ele aprende até rápido, mas ele não tem paciência nenhuma para ensinar, mas nenhuma. E os meninos sucessores vão aprender com quem? Com o Rafael, não é isso? E o Rafael ensina uma vez, o Rafael ensina duas, na terceira ele já está bufando.
E ele fala, Leandro, eu não sei como é que você não me xingava. Eu não sei como é que você tinha tanta paciência, mas eu não tenho nenhuma para ensinar. Eu não sirvo para esse negócio de ensinar. Eu não vou dizer que Jesus não tinha essa falta de paciência, que Jesus tinha muita paciência. Mas eu fico imaginando ele falando lá, mas como é que é? Mostre-nos o Pai. E às vezes a gente se pega como Filipe, como Tomé. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, mostra-me o Pai. Sabe como é que a gente se encontra nisso? Quando a gente fica, ai, Senhor, eu estou tanto tempo na igreja, tanto tempo, Senhor, te servindo, e eu não tenho uma casa própria. Ai, Senhor, estou até com dúvida se o Senhor existe. Ah, Senhor, eu queria um carro, mas, Senhor, eu estou tanto tempo te servindo. Ah, Senhor, mas eu queria, mas, Senhor, eu estou tanto tempo. É como se a gente tivesse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai perguntar, você não tem fé em mim, não? Você não crê? Será que tudo que eu fiz por você não é o suficiente? Meus amados, entendamos que Jesus não morreu para pagar o nosso aluguel, Jesus não morreu para nos dar carro, Jesus não morreu para nos dar casa, não foi esse o propósito da cruz. Não tem nada a ver com isso, Ele nos abençoa com isso. Amém, glória a Deus por isso, é favor e misericórdia dEle, é graça dEle, mas Ele não morreu por isso. Não foi esse o interesse, não foi esse o intuito foi relacionamento, foi nos religar ao Pai, foi nos dar vida eterna. E quanto a isso, nós não temos do que reclamar. Às vezes a gente só está olhando para o alvo errado. A gente só está se preocupando com o agora, esquecendo o porvir. E aí a gente se pega se questionando sobre essas coisas e se encontrando como Filipe, como Tomé. Sem ver, sem enxergar o caminho. Que já nos foi dado antes da fundação do mundo. Antes que nós viéssemos viver essa experiência aqui na Terra, já nos foi dado. E às vezes a gente se pega se perguntando, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, como saberemos o caminho? Como sabemos para onde o Senhor vai? Como saberemos? A gente se pega dessa forma, quando a gente tem dúvida, quando a gente não tem 100% de certeza, quando a gente duvida, quando a gente questiona, quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente fica indignado com alguma coisa em que é tão superficial e que daqui a pouco vai passar. Porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Nunca foi diferente. Mas nós, às vezes, se pegamos dessa forma. Mas uma lição que eu quero tirar é que Jesus age da mesma forma, nosso Deus age da mesma forma como um pai que vai lavar o seu carro e chama o seu filho de 10 anos para ajudar. De 10 anos. Então o pai fala, meu filho, pega o balde lá, traz um pouco de água, um pouquinho de sabão, porque nós vamos lavar o carro agora. E o pai está com a mangueira ali, joga água no carro, vai instruindo o filho, pega o sabão, começa a passar, vai enxaguando, isso aqui não pode demorar não que vai manchar, vamos para o outro lado, vamos fazendo aqui, vamos lavar a roda, isso, aquilo. Te pergunto eu, o pai depende do filho para lavar o carro, sim ou não? Não. Se o pai quisesse lavar o carro de forma mais rápida, ele lavaria sozinho, ele não precisa. Mas por uma coisa chamada relacionamento, passar tempo de qualidade junto, poder instruir o filho, o pai vai e chama o filho para poder lavar o carro junto. Deus age da mesma maneira. Ele não depende de nós para fazermos algo na casa dele, mas ele conta conosco. Porque ele quer nos ensinar algo, porque ele quer nos tornar úteis, porque ele quer que nós nos relacionemos. Mas não é porque ele depende. O meu Deus nunca dependeu do meu dízimo, nunca dependeu que eu pegasse uma cesta de compra e botasse para enterrar. Eu não posso pegar meus dízimos, recebe aí, meu Deus. Eu não posso pegar uma cesta básica e enterrar no chão, Senhor, é sua, está consagrada. Mas isso é para um melhor relacionamento com o outro. Isso é para abençoar a vida do outro. E quando nós fazemos dessa forma é porque nós já fomos abençoados. Mas nós estamos cumprindo um propósito de vida,
que é viver bem um com o outro. E o outro não pode ter necessidade de coisa alguma na sua casa. E nós temos que agradecer, porque o Pai nos permite lavar o carro junto com Ele. E nisso a gente está tendo um tempo de qualidade, estamos nos relacionando. Mas entendamos que o nosso Deus não depende. O Deus que falou, haja luz, Ele tem poder o suficiente para dizer, haja um templo, haja um espaço, haja alimento na despensa. É Deus mais do que suficiente para fazer isso. O Criador do céu e da terra, que tudo fez, que tudo governa, que tudo sustenta, não depende de nós para fazer, mas pela graça e misericórdia Ele conta conosco para fazermos. Então que possamos fazer da melhor forma possível, com o maior ânimo possível, com a maior gratidão possível, porque Ele conta conosco e graças a Deus por isso. Não por depender, não por precisar, mas única e exclusivamente pelo seu favor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então que desfrutemos desse benefício com o coração grato, com o coração cheio de esperança, com o coração fervoroso, fazendo da melhor forma possível, porque é para a honra e glória dEle. Amém? Então que a gente possa entender isso, esquecendo questões pequenas do agora, esquecendo necessidades pequenas, que daqui a pouco a gente nem se lembra mais da risada das provações que passamos. Mas entendamos que a aprovação, ela precisa produzir esperança. Ela precisa produzir esperança. E a esperança tem que estar sempre no Deus que nos abençoa. Porque não adianta querer pedir de repente a um ou outro, porque só vai vir se Ele liberar. Só vai vir se Ele falar, meu filho, é a hora, é agora. Mas nós precisamos ter um coração cheio de esperança e fé, porque o Deus que nos criou, Ele quer um pleno relacionamento. E isso não tem como ser fingido. Isso tem que ser de uma forma única. Isso tem que ser em espírito e em verdade. Então que você viva debaixo dessa palavra e que você se relacione da melhor forma com o outro, porque o nosso Pai que criou o relacionamento, que nos criou e criou o relacionamento, Ele quer isso de nós. Um relacionamento perfeito, na medida do possível, é claro. Mas quando Ele deixou o maior mandamento, Ele foi bem claro. Ele foi específico, Ele foi direto, é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é um relacionamento. E como é que eu me relaciono? Amando o próximo como a mim mesmo. E se eu amo o próximo, eu preciso investir na vida dele. Eu preciso derramar na vida dele. Eu preciso. Não por qualquer mérito humano, mas porque Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele fez para você primeiro. Ele demonstrou primeiro. Ele derramou a vida do próprio Filho para que você pudesse ser religado a Ele, para que eu pudesse ser religado a Ele. Então valorize, meu amado. O Ministério do Louvor vai estar nos abençoando, nos ministrando mais uma vez, mas que você valorize isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que você viva sobre essa esperança, a qual Ele te deu naquela cruz, e ressuscitando no terceiro dia. Amém? Fique de pé, quero orar por você nesse momento, e que você entenda que o propósito foi cumprido, mas que você precisa estar imbuído em fazer a sua parte, que é se relacionando da melhor forma possível com esse Deus e com o próximo,